Povo amado de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde tu te vês. Seja bem-vindo a esta, ou bem-vinda a esta série Deus quer curar você. É o título da nossa série. Deus quer curar você. Estamos na primeira temporada, episódio 4. Estamos no episódio 4, ok? Nós criamos essa série para ajudar você que está a passar por uma enfermidade. Você que está a passar por uma tempestade de enfermidade, de doença que tem atacado a si e a tua casa. Deus mandou-nos fazer essa série para ajudar você a vencer. Eu digo sempre isso. Você não é o doente, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus quer curar o que Deus precisa curar. Você já é o curado, a qual o diabo quer contaminar com a enfermidade. Ok? Você é uma pessoa curada, o diabo quer contaminar você com essa enfermidade. Mas essa enfermidade não é quem você é, meu amado irmão, minha amada irmã. Em Isaías diz que Cristo sofreu, que pelas pisaduras de Jesus nós já estamos sarados, pelas feridas que Jesus recebeu quando ele foi curado, chicotado, ok? É para nós vivermos curados, ok? Lembre-se disso. Sei muito bem o que o médico disse. Sei muito bem o que o médico disse. Sei qual é o diagnóstico que o médico deu. Mas esse diagnóstico não é quem você é. Esse diagnóstico não é a tua identidade. A tua identidade é de cura. Você é o curado. Não é que vai ser você já é curado e o diabo quer contaminar você. Não aceite essa enfermidade. Essa enfermidade não faz parte de si. Essa enfermidade está a operar na tua vida de forma ilegal. Ok? Podes declarar isso em nome de Jesus Cristo. Declara assim em nome de Jesus Cristo. Não importa como essa enfermidade veio na minha vida, seja ela hereditária ou adquirida, esta enfermidade está a operar na minha vida de forma ilegal. E eu clamo a justiça de Deus sobre a minha vida e que a justiça de Deus expulsa, remova essa enfermidade da minha vida, da minha casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba e acredita isso. Essa enfermidade está de forma ilegal na tua vida, do teu parceiro, dos teus filhos. É de forma ilegal. Sabes por quê? Porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Jesus sofreu, passou o que passou, sabe por quê? Para que você e eu possamos ter saúde. É mesmo isso. Para nós podermos ter saúde. Qualquer fraqueza no teu corpo, desabilidade no teu corpo, não aceita. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu não acredito que o Espírito Santo quer habitar num corpo doente. Não aceito isso. Ninguém quer viver numa casa desorganizada. Ok? Quando a nossa casa tem rachaduras na parede. O que é que nós fizemos? Remendamos aquela rachadura, não é? Chamamos o homem para vir remendar aquilo. Porque nós, seres humanos, que somos imperfeitos, não queremos viver numa casa estragada. Logo que estraga alguma coisa na nossa casa, não é? Nós mandamos logo consertar. Se nós, homens, que não somos perfeitos, temos essa disciplina, essa vontade, quanto mais o Espírito Santo de Deus. Quanto mais ele, meu amado irmão, minha amada irmã. Então, e você pode dizer, mas pastor Briner, não está a operar por quê? Onde é que está a tua fé? E nós vamos ver no episódio de hoje o quão importante é a fé para você receber a tua cura. Porque o poder está dentro de si. A cura já está dentro de si. Mas estás a ver, parece o teu telefone, né? Quando tu tens o teu telefone, certo? E ele está a funcionar, está tudo a funcionar, mas não tens acesso porque precisas de um código para desbloquear o telefone, não é? Podes pôr um código números, não é? Ou alguma palavra,
ou até com as tuas expressões digitais e as expressões faciais também, ok? Mas quando o telefone está bloqueado, parece que está morto, parece que não serve para nada, parece que nada tá bom com o telefone, mas quando você destranca o telefone, desbloqueia o telefone, tu consegues usufruir dele. Assim é o poder de Deus. O poder de Deus, de acordo com Efésio, esse poder já está dentro de nós. Este poder já está conosco. Mas precisas de uma coisa para desbloquear isso e começar a usufruir disso. E essa coisa chama-se fé. Precisas ter fé. Essa enfermidade, está de forma ilegal, não aceite. Sabe por quê? Porque Jesus foi ferido. Jesus foi ferido, Jesus morreu na cruz. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia nos ensina que o homem perdeu os seus direitos, os seus privilégios que foram criados por Deus, que Deus antes tinha dado. O homem perdeu tudo, ok? Mas a Bíblia nos ensina, não é? O homem perdeu tudo. E o homem começou a viver pela lei. Ok? Se lês o Velho Testamento, não tenho tempo para entrar diretamente nisso, aprofundar mais, mas o homem passou a viver pela lei. Mas Deus sabia que o homem é incompleto, a lei é incompleta. Então o que é que Deus disse? Vamos fazer o sacrifício, a plenitude do sacrifício. E qual é a plenitude do sacrifício? Deus vai se fazer carne, vai morrer pelo homem, ok? E tudo aquilo que o homem devia sofrer por causa do pecado de Adão e Eva, o homem já não vai sofrer mais por causa da morte de Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós recebemos quando de mal, quando Adão e Eva pecaram, foi anulo pela morte de Jesus. Então Jesus restaurou, restituiu tudo aquilo que nós perdemos. Então é ilegal. Deixa eu dar um exemplo. Imagina tu pedes dinheiro emprestado ao banco para comprar um carro. Pedes dinheiro emprestado ao banco, o banco dá-te $10.000. Tu pegas no $10.000 e vais comprar o carro. E todos os meses tens de pagar uma fiança, tens de pagar o banco. E por algum motivo tu não consegues pagar o banco. O banco vem e diz: vou receber o carro porque não estás a pagar. Aí aparece um irmão e diz assim: olha, ele não consegue pagar a dívida, mas pago eu. Está aqui o dinheiro do banco. Uma vez que aquela pessoa pagou o banco já não pode mais te receber o carro, porque a dívida foi paga. Se receber o carro, está a operar de forma ilegal, porque a dívida foi paga, foi anulada em teu nome. Ah, não, mas o dinheiro não foi dele, não foi dele ou dela. Não importa. Se alguém pegou no dinheiro e disse, em nome desta pessoa, eu pago a dívida. O dinheiro que era meu, eu entrego a essa pessoa para ela pagar a dívida. Dívida está paga. Então, o banco não pode mexer no teu carro. Meu amado irmão, minha amada irmã, é a mesma coisa com a tua cura. Jesus foi na cruz, pagou a nossa dívida. E essa enfermidade não pode habitar em si. Não pode. Está de forma ilegal porque Jesus já pagou. Mas só que você não está a ter acesso a isso porque lhe falta fé. Tu estás a prestar muita atenção, ok? As coisas que o médico está a dizer, o que o teu corpo, o que o teu próprio corpo está a dizer, aos sintomas. Não. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 9, ok? Deus quer curar você. Seja bem-vindo a essa série. Essa série tem abençoado muito a minha vida e de outras pessoas e muitos estão a receber a cura. Porque quando Deus manda fazer alguma coisa, automaticamente o poder dele está lá. E nessa série tem o poder de cura. Ok? Compartilhe essa série com os teus amigos, os teus familiares. Compartilhe com aqueles que também precisam receber a cura divina de Deus. Ok? Deus quer curar você. Primeira temporada, episódio 4. Ok? E nesse episódio nós vamos ler Mateus 9.
Ok? Mateus capítulo 9. Deixa eu ler para si. E, entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. Jesus, vendo, ouve bem isso, a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoado te são os teus pecados. Quero parar aí rápido antes de continuar. Deixa-me parar aqui rápido. A Bíblia diz que trouxeram ele deitado numa cama. Trouxeram ele deitado numa cama. Ok? Ele foi deitado. Jesus, quando viu ela chegar, o homem estava deitado numa cama. Jesus não ficou atento à condição do homem. Oh, coitado do homem, está numa cama. Oh, o que que aconteceu? Oh, quem é o feiticeiro da família? Oh, qual é a maldição? Oh, adquiriu isso da onde? Oh, não. Automaticamente Jesus ficou olhando para ele e Jesus viu fé nele. Jesus não viu a cama, Jesus não viu ele deitado na cama, Jesus viu a fé deles. E é o que Jesus também está à procura em si, a tua fé. Ok? Você que está a perguntar, meu Deus, será que Deus quer me curar? Será que Deus quer me curar? Será que eu mereço ser curado? Será que Deus tem habilidade para me curar? A resposta é sim, sim e sim. Deus quer curar você. Você merece sim ser curado. Não importa o que fizeste, não importa o teu passado. A graça de Deus está sobre si e Ele quer muito, 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 muito curar você. E Deus tem habilidade. Entenda isso. Deus criou os céus e a terra. E tudo que nele existe. Deus criou os céus e a terra, criou o universo e tudo que nele existe. Ele tem muito mais além do que você pensa, de habilidade e capacidade para curar você. É literalmente no estalar do dedo. Deus pode curar você. Mas precisas ter fé nele. Precisas manter os teus olhos em Deus e não nas circunstâncias da vida. Ok? Eu não quero que nos armarmos em ignorantes ou pessoas que não têm raciocínio ou que não pensam e agimos, parece que aquilo que o médico disse, oh não, não é mentira, isso que o médico disse, eu vou fechar. Não, 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 não. Não vamos armarmos desculpa a expressão, em burros. Não é isso. O que o médico mostrou assim é uma condição que está a acontecer contigo. Nós não estamos a tapar os olhos nisso. Mas só que nós soubemos que aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. É a mensagem que eu quero dar a você. Não, posso continuar? Toma os teus remédios, toma. Toma os teus medicamentos. Mas você precisa saber que a tua cura vem de Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. É o que eu quero passar a você. Eu sei muito bem, você sabe muito bem o que o diagnóstico médico, os resultados da consulta estão a mostrar. Mas espera aí. Uma vez que eu tenho um relatório que diz que eu estou doente, que eu não posso, que eu tenho desabilidade em alguma área, então preciso procurar alguém que mude esse diagnóstico. É isso que eu quero passar a você. E esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo pode mudar o diagnóstico da tua vida. Ou ele pode, ele quer e ele vai em nome de Jesus. Aqui em Mateus 9, capítulo 9, versículo 2 diz: E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Vê que Jesus não perguntou quem pecou, o que é que fizeste, o que é que não fizeste. Não, isso é coisa do homem. O homem que gosta de julgar e querer saber do passado, isso é coisa do homem. Deus está
mais preocupado com o teu futuro. E é o que eu quero que você tenha nesta manhã. Ok, meu amado irmão e minha amada irmã? Você tenha fé. Muita fé. Os teus olhos firmes em Jesus Cristo. Se você tiver fé, eu lhe garanto a cura. Isso eu posso lhe garantir. Porque eu creio, eu já vi o poder de Deus a operar no ser humano, no corpo do ser humano. Eu já vi milagres. Eu já vi o cego a ver, o surdo a ouvir. Já vi aquele que não podia ter filhos a ter filhos. Já vi milagres. Então, eu sei muito bem o que estou lhe a dizer. Mas também já vi muitas pessoas que foram para a igreja e não aconteceu nada. Por quê? Porque para esta cura manifestar, a fé tem que estar presente, tem que ter fé. Logo que Jesus viu a fé no homem, Jesus conseguiu curar o homem. Jesus conseguiu olhar para o homem e dizer: Não, estás curado. Inclusive, Jesus disse: Não temas. Deixa eu ler, deixa eu continuar a ler. Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Porque pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoado-te são os pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse-lhe então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou-se a Deus que dera poder aos homens. Ok, amada igreja. Sabe por que Jesus disse ao homem: Perdoados estão os teus pecados? E aqueles que estavam à volta não entenderam, começaram a criticar Jesus? Porque muitas das vezes, porque às vezes nós vimos pessoas que foram curadas assim em milagres e as outras não, e às vezes nós ficamos desanimados. Mas entenda uma coisa: nem sempre Deus opera em milagres, mas Deus opera sempre. Entenda uma coisa: quando Jesus disse perdoados são os teus pecados, eu tenho a firme certeza que Jesus estava a lidar com problema ou com a raiz do problema, a fonte do problema. Talvez o que o homem estava a passar era uma doença hereditária, ou algo que vem do efeito de uma maldição hereditária. Então Jesus disse assim: é importante que eu não só cure este homem, mas que também liberte a ele de todo o mal. É importante isso. É importante que eu não só corte a árvore por cima, mas vai à raiz do mal. E a raiz do mal que causa esses problemas todos. Talvez aquela paralisia que o homem tinha era algo hereditário ou algo que veio de uma maldição hereditária. Por isso Jesus disse assim: Perdoados estão os teus pecados. Eu cancelo a tua enfermidade da raiz em nome de Jesus. Os outros, aqueles que são super religiosos, não entenderam. Eles não vão entender as coisas de Cristo. Os que estão à tua volta não entendem o que você está a passar. Mas Deus está a ver, Deus entende, Deus sabe o teu ontem, Deus sabe o teu presente e Deus sabe o teu amanhã. E é importante que você creia e obedeça. Ok? Se o teu irmão da esquerda, da direita, recebeu uma cura instantânea, recebeu um milagre, mas o teu está a demorar, não desanima. Continue. Deixa eu orar por si. Pai do céu, Deus tremendo e Deus maravilhoso. Eu oro que ao som da minha voz, Pai, todo aquele que tiver a assistir este vídeo, Pai, esta gravação ou a ouvir, que a cura de Deus caia sobre ele, Pai. Eu já vi, Deus, você a curar pessoas. Eu já vi você a curar o cego, Pai. Eu já vi você a curar o câncer. Eu já vi você a curar o que tem HIV, Pai. Eu já vi aquele que não podia ter filho a ter filho, Pai. Então eu sei que você cura, Pai. E eu oro nesta manhã, Pai, que o meu irmão e a minha irmã receba a sua cura em nome de Jesus.
Agora mesmo a cura caia sobre ela, Pai. Qualquer enfermidade, não importa a enfermidade, não importa onde eles estiverem, a cura começa a manifestar. Eu declaro que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu oro que esse templo seja limpo, santificado e purificado agora. E que essa enfermidade liberte este corpo agora mesmo. Toda enfermidade que é causa da presença de um espírito demoníaco, eu falo a esse espírito em nome de Jesus, liberta agora este corpo, liberta agora esta criança, liberta agora esta mulher, liberta agora este jovem, liberta agora este senhor, saia dos seus corpos em nome de Jesus. Declaro você curado em nome de Jesus. Declaro agora o poder do Espírito Santo. Começa a trabalhar em si. Espírito Santo, o nosso corpo, os nossos corpos estão à tua casa. Vem agora, arrume a tua casa, arrume, decore esta casa de acordo à tua vontade. E tira dos nossos corpos tudo aquilo que não vem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Receba a tua cura, receba a tua libertação em nome de Jesus. Mantenha-se na fé e você vai ver a glória e o poder de Deus na tua vida. Deus abençoe.